Você já se olhou no espelho, não para ajustar o cabelo ou a roupa, mas para se perguntar: o que aconteceu com os sonhos que eu tinha? Onde deixei a coragem silenciosa de seguir adiante? Se sim, este vídeo é para você. Seja muito bem-vindo ao canal Imbatível Estoico, um espaço de reflexão, serenidade e reencontro com a força que mora em você. Hoje, vamos juntos atravessar as águas profundas da filosofia estoica. E como um velho farol em noite de tempestade, cada ensinamento que você ouvir aqui poderá servir de luz, não para mostrar o caminho pronto, mas para lembrar que ainda há tempo de construir um. Antes de começarmos, quero te fazer um convite especial. Não é daqueles pedidos apressados de clique e curtida. É algo mais íntimo. Se ao final deste vídeo você sentir que alguma palavra tocou sua alma, então curta, compartilhe com quem precisa ouvir e comente abaixo. Não apenas para fortalecer este canal, mas para dizer ao mundo, de forma sutil, que você ainda está aqui, presente, pensante e disposto a se reconstruir. E se puder, inscreva-se agora mesmo. Não por hábito, mas por intenção. Este canal é como uma biblioteca que você pode visitar sempre que o mundo lá fora fizer muito barulho e a alma aqui dentro pedir silêncio. Imagine que a vida é um velho jardim abandonado. Por muito tempo deixamos de regar nossos valores, nossas metas, nossa identidade. As ervas daninhas do medo, da pressa e das comparações cresceram sem que percebêssemos. Mas hoje, você segura nas mãos a chave para entrar de novo nesse jardim e cultivar não aquilo que os outros esperam, mas aquilo que verdadeiramente importa para você. Talvez você tenha mais de 50 anos. E isso é uma dádiva, porque agora, com a bagagem da experiência, você pode olhar para si não com julgamento, mas com sabedoria. O tempo não precisa ser inimigo. Ele pode ser solo fértil. E cada minuto que passa é uma semente. Basta escolher o que plantar. Os estoicos diziam: você não controla o vento, mas pode ajustar as velas. Neste vídeo, eu vou te mostrar 9 formas de ajustar essas velas com propósito, calma e dignidade. Não são promessas vazias, são lembretes profundos sobre quem você é e o que ainda pode ser. Vamos começar. E lembre-se, não é tarde. É tempo. Talvez você esteja se perguntando: por que ouvir sobre estoicismo agora, depois de tudo o que já vivi? A resposta é simples, mas profunda. Porque viver muito não significa, necessariamente, viver leve. Com o tempo, acumulamos conquistas, mas também cicatrizes. Amores que se foram, promessas quebradas, caminhos que pareciam certos, mas não eram. E em meio a tudo isso, muitas vezes deixamos de lado aquilo que mais importava: nossa paz interior. A filosofia estoica não foi feita para jovens sonhadores, foi feita para pessoas que já entenderam o peso da realidade, mas ainda não desistiram de encontrar sentido nela. Marco Aurélio não escreveu seus pensamentos para impressionar, ele os escreveu para se lembrar de quem ele precisava ser, mesmo quando o mundo pressionava a ser outro. O estoicismo é, acima de tudo, uma arte de viver com dignidade, mesmo quando o caos bate à porta. Não se trata de ignorar a dor, mas de escolher como responder a ela. Não é sobre evitar os problemas, mas sobre olhar para eles de frente e dizer: você não vai me definir. Você que tem mais de 50 anos não precisa de fórmulas mágicas ou frases prontas. Você precisa de um espaço onde possa respirar fundo e dizer: eu ainda tenho o direito de recomeçar. Não porque errei, mas porque ainda sou inteiro. Este vídeo não é sobre ser alguém diferente. É sobre voltar a ser quem você sempre foi, antes das expectativas, das pressões, dos medos. É sobre lembrar que a força que você procura lá fora já mora em você. Só está coberta por anos de silêncio, de correrias, de tentar agradar todo mundo menos a si mesmo. A cada segredo estoico que vamos explorar hoje, quero que você não apenas ouça, mas sinta. Sinta como quem reencontra uma carta antiga, escrita com calma, escrita para você mesmo, de um tempo em que ainda acreditava no essencial. E se em algum momento você achar que já é tarde demais,
Lembre-se disso. Só é tarde quando a alma para de escutar. E se você chegou até aqui, é porque ela ainda está viva. Prepare-se. Não vamos mudar o mundo em 20 minutos, mas podemos mudar a forma como você olha para ele. E às vezes, isso é tudo o que basta. Segredo 1. Não peça. Provoque. Imagine uma vela solitária acesa num cômodo escuro. Ela não pergunta à escuridão por que está tão densa. Ela simplesmente brilha. Esse é o primeiro ensinamento estoico. Não peça. Provoque. Não espere que o mundo se ajuste aos seus desejos. Ajuste-se você àquilo que o mundo exige, com honra, com serenidade, com ação. Marco Aurélio, imperador e homem comum ao mesmo tempo, sabia: a vida não responde a súplicas, responde a movimentos. Quantas vezes você já se pegou dizendo: se ao menos isso mudasse? Se ao menos alguém reconhecesse meu esforço? Se ao menos a sorte estivesse do meu lado? Mas o tempo passa e nada muda. Porque, no fundo, nada muda enquanto você não muda o que faz. A natureza não negocia com a vontade. Ela responde ao que é constante, real, determinado. Pense num jardim seco. Você pode orar para a chuva. Pode esperar por dias melhores. Ou pode pegar o regador, ajoelhar-se na terra e começar a cuidar do solo. Isso é provocar. Isso é viver com responsabilidade, não com lamento. Os estoicos não negavam os desejos, eles apenas os colocavam sob a luz da razão e da ação. Desejar algo não é errado. Errado é desejar e cruzar os braços. Errado é sonhar com uma colheita e nunca plantar nada. Imagine agora que sua vida é como um navio ancorado. Você olha para o horizonte todos os dias, esperando que os ventos mudem. Mas o leme está ali. As velas, ainda que dobradas, estão prontas. O que falta não é vento. Falta decisão. Quantos planos você já adiou porque não era o momento certo? Mas o momento certo nunca chega porque, como dizia Sêneca, enquanto perdemos tempo esperando a vida, ela passa. Você quer mudar de profissão, se reconectar com alguém, cuidar do corpo, aprender algo novo? Então comece. Mesmo que seja devagar, mesmo que seja pequeno, mesmo que ninguém perceba. Você não precisa começar correndo. Precisa apenas começar de pé. Os estoicos acreditavam que a liberdade começa quando assumimos o controle do que está em nossas mãos. E o que está em suas mãos hoje? Sua rotina, seu tempo, sua atenção, sua palavra, seu silêncio. Não é sobre grandes gestos. É sobre pequenos atos repetidos com intenção. É sobre ser fiel a si mesmo quando ninguém está olhando. Porque é nesses momentos, silenciosos, discretos, que você reconstrói seu destino. Você não é o que o mundo te deu. Você é o que você fez com aquilo que o mundo te deu. E se até hoje você apenas esperou, então hoje é o dia de agir. Não peça que a vida te traga sentido. Traga você o sentido à sua vida. Imagine-se diante de uma porta. Ela parece trancada há anos. Mas há uma chave em seu bolso. Ela se chama ação. Use-a. Porque pedir muda pouca coisa. Mas provocar. Provocar transforma. Segredo 2. Deseje com direção, não com ansiedade. Imagine um carro potente, com o tanque cheio, os pneus calibrados e o motor rugindo. Mas sem GPS, sem mapa, sem destino. Ele acelera. Rápido. Muito rápido. Mas não sabe para onde. Assim vive quem deseja sem direção, movido pela pressa, pela comparação, pela ansiedade. E não por clareza. Os estoicos nunca disseram que desejar é errado. Ao contrário, desejar é humano. O problema é o que desejamos e por que desejamos. Hoje em dia, é fácil confundir vontade verdadeira com ansiedade disfarçada. Você já se perguntou se o que quer realmente vem de você ou foi plantado pelos outros? Desejamos reconhecimento porque fomos ignorados. Desejamos segurança porque já perdemos. Desejamos muito porque, lá dentro, sentimos que somos pouco. Mas nenhum desejo, por mais alto que grite,
vale a pena se não estiver alinhado com aquilo que te dá paz. Epicteto dizia: não é o desejo que causa sofrimento, mas o desejo desgovernado. E o desejo desgovernado é como fogo em palha seca. Queima rápido, faz fumaça, mas não aquece. Não transforma, só consome. Quantas vezes você já conquistou algo que queria muito, e mesmo assim, ao alcançar, sentiu um vazio? A promoção, o carro novo, a aceitação dos outros. E aí, em silêncio, pensou: era só isso? Isso acontece quando desejamos com ansiedade, porque confundimos falta com propósito. Às vezes, não é o dinheiro que queremos, é a liberdade. Não é o sucesso, é a paz de ser suficiente. Não é o amor do outro, é o amor por si mesmo. Por isso, o segredo não está em desejar mais, está em desejar melhor. Pare por um instante e se pergunte: o que eu desejo de verdade? Isso me aproxima de quem eu sou, ou me afasta ainda mais? Porque quando o desejo nasce da ansiedade, ele te puxa para fora de si. Mas quando nasce da consciência, ele te âncora. Ele vira bússola, não corrente. Imagine agora uma flecha. Antes de ser lançada, ela precisa de tensão, de intenção, de direção. O arqueiro não atira por impulso, ele mira. Seus desejos são como flechas. Se você não mirar bem, corre o risco de acertar o que não queria e errar o que mais importava. Os estoicos nos ensinam a substituir a inquietação por intenção, a velocidade pela profundidade e o impulso pela reflexão. Lembre-se, a vida não é uma lista de desejos a cumprir. É um caminho a ser trilhado com coerência. Quando você aprende a desejar com direção, algo mágico acontece. A ansiedade se cala, o coração se aquieta, e o universo, silenciosamente, começa a cooperar. Porque quem sabe o que quer, atrai o que precisa. Segredo 3. Que sua disciplina seja mais forte que suas desculpas. Imagine uma ponte construída com madeira frágil. A cada passo, ela rende, cede, ameaça cair. Agora imagine outra ponte, feita de pedra, construída com calma, reforçada dia após dia. Ambas ligam dois lados, mas apenas uma resiste ao tempo. A primeira é feita de vontade passageira, a segunda, de disciplina silenciosa. Os estoicos sabiam que o mundo nem sempre é gentil. Sabiam que o tempo não espera, que as emoções oscilam, que a motivação falha. Por isso, construíam suas vidas sobre o que não depende do entusiasmo, mas da escolha firme. Sêneca dizia: a sorte é o que acontece quando a preparação encontra a oportunidade. Mas preparação exige disciplina, e disciplina, quase sempre, exige silêncio. Num mundo barulhento, que te convida a desistir a cada manhã, a verdadeira vitória é acordar e continuar, mesmo sem aplauso, mesmo sem ânimo. Você já prometeu algo a si mesmo e depois quebrou essa promessa em silêncio? Segunda-feira eu começo. Hoje não dá, amanhã eu vou. 5 minutos a mais na cama não faz diferença. O as faz, porque cada pequena desculpa alimenta um padrão, e todo padrão se transforma em destino. A mente tenta nos proteger do desconforto. Ela oferece atalhos, justificativas, caminhos fáceis. Mas o espírito sabe, crescimento nunca mora no conforto. A disciplina é como um músculo. Você não nasce com ela, você treina. Cada vez que escolhe levantar mesmo cansado, cada vez que diz não ao que te distrai, cada vez que cumpre uma palavra dada a si mesmo, você se torna mais inteiro. E não se engane, a disciplina não é rigidez. Ela é um tipo profundo de respeito por si mesmo. Pense em alguém que você ama. Você deixaria essa pessoa à mercê de promessas quebradas, de atrasos, de talvez? Então por que faz isso consigo? Imagine-se como um templo. A disciplina é a estrutura que sustenta esse templo de pé, mesmo quando os ventos sopram forte. E os ventos sempre vêm. Dias ruins, desânimos, falhas, perdas. Mas quem tem disciplina, mesmo que caia, sabe se levantar.
Não é sobre ser perfeito. É sobre ser comprometido. A disciplina constrói aquilo que a sorte jamais entrega: coerência. Você quer mudar sua vida? Então pare de esperar por vontade. A vontade é passageira, mas a decisão, essa molda o destino. Faça um pacto com você. Hoje, minha palavra vale mais do que minha desculpa. Hoje, meu respeito por mim mesmo vence minha preguiça. Hoje, sou quem age, não quem adia. Lembre-se, a cada vez que você se escolhe, o mundo aprende a te respeitar também. Não porque você grita, mas porque você é constante. E constância é o nome invisível da transformação. Segredo 4. Visualize, mas com os pés no chão. Feche os olhos por um instante e imagine uma semente. Ela está ali, em suas mãos. Pequena, silenciosa, promissora. Você pode imaginar a árvore que ela será. Alta, forte, cheia de frutos e sombra. Mas se você não a plantar, se não a regar, se não tiver paciência com o tempo dela, ela será apenas imaginação. Assim são nossos sonhos. Bonitos, vivos, inspiradores, mas inúteis, se não forem acompanhados de ação real. O estoicismo nunca negou o poder da visualização. Ao contrário, os estoicos entendiam que imaginar é preparar-se por dentro. Mas sabiam também que viver apenas na cabeça é uma forma de fugir da vida. Sêneca dizia: enquanto você espera pela vida ideal, a real escapa pelos dedos. Quantas vezes você já se pegou dizendo: um dia eu ainda vou, quando as coisas melhorarem, assim que tiver tempo? Mas a verdade, silenciosa e muitas vezes incômoda, é que o tempo não melhora. Ele apenas passa. Visualizar é importante. É o primeiro passo. Mas o segundo é caminhar. Você pode passar a vida inteira sonhando com uma casa no campo, com uma rotina mais leve, com dias de paz. Mas se não tomar nenhuma decisão diferente, se continuar dizendo sim para tudo que te afasta disso, então esses sonhos vão virar fantasmas, bonitos, porém inalcançáveis. Os estoicos nos ensinam a trazer o sonho para o chão, a transformar intenção em movimento, visualização em construção. Imagine um pedreiro que deseja erguer uma catedral. Ele a vê na mente, ele a sente, mas sabe que precisa começar com o primeiro tijolo. Assim é a vida. Você pode visualizar sua melhor versão, mais saudável, mais sábia, mais em paz. Mas o que você faz hoje para se aproximar dela? Talvez não possa mudar tudo agora, mas pode dar um passo. E todo passo conta, até mesmo os lentos, principalmente os consistentes. Visualizar é voar com os olhos. Agir é plantar com os pés firmes na terra. Não tenha medo de começar pequeno. A árvore mais alta também começou invisível, debaixo da terra. E só cresceu porque teve raízes. Raízes são escolhas. São hábitos. São decisões que ninguém vê, mas que sustentam tudo. Você já parou para pensar que muitos dos seus sonhos antigos morreram não por falta de merecimento, mas por falta de execução? Talvez não fosse o momento errado. Talvez só faltou começar. Epicteto dizia: não é o que acontece que define seu destino, mas como você responde ao que acontece. E responder exige presença. Não no amanhã, mas no agora. Então, visualize. Sim, veja sua vida com mais significado. Sinta-se em plenitude. Mas, por favor, não fique só olhando a árvore crescer na mente. Plante-a, mesmo que seja num vaso pequeno, mesmo que o solo ainda pareça seco, mesmo que ninguém acredite. Porque a única maneira de transformar sonho em realidade é ter a coragem de agir mesmo antes de estar pronto. Sonhar é o começo. Agir, com os pés no chão, é o milagre. Segredo 5. Solte o resultado, mas não o esforço. Você já viu um pescador lançar sua rede ao mar ao amanhecer? Ele não sabe quantos peixes vai trazer, mas mesmo assim, ele lança. Porque entende, o controle está no lançar, não no que o mar devolverá. Esse é o quinto segredo estoico.
Solte o resultado, mas nunca o esforço. Vivemos em uma cultura que valoriza o prêmio, o troféu, o aplauso. Mas os estoicos, esses homens da profundidade, nos convidam a mudar o foco, a trocar a obsessão pelo fim pela honra de caminhar com presença. Porque há algo libertador em entender. Você pode dar o seu melhor, e mesmo assim, o mundo pode não responder como espera. E tudo bem. Imagine um jardineiro. Ele planta, ele rega, ele cuida. Mas não pode exigir que a flor desabroche no tempo exato que ele deseja. A natureza tem seu ritmo. A vida também. E quando você coloca sua felicidade apenas no resultado, vive como um prisioneiro da expectativa, da ansiedade, da comparação. Mas quando coloca sua realização no empenho, no processo, na entrega, você encontra liberdade. Mesmo que não ganhe, mesmo que não venham palmas, mesmo que ninguém veja. Sêneca nos dizia: a recompensa da virtude é a própria virtude. O esforço, quando nasce da verdade interior, já é, por si só, uma vitória. Quantas vezes você fez tudo certo, foi honesto, se dedicou, se preparou, e mesmo assim o resultado foi negativo? Uma vaga que não veio, uma relação que terminou, um projeto que não deu frutos. E aí, talvez você tenha pensado: de que valeu tudo isso? Mas a resposta não está fora. Ela está em quem você se tornou durante o processo. Você foi digno. Você foi fiel a si mesmo. Você agiu com integridade. Então valeu. Valeu porque o valor de um caminho não está apenas no destino, mas na forma como você o percorre. Soltar o resultado não é desistir. É deixar de ser refém. É compreender que há fatores além do seu alcance, mas que o seu esforço sempre estará nas suas mãos. Isso não significa que não vai doer quando algo der errado. Significa que, mesmo com a dor, você segue inteiro. Epicteto dizia: busque que as coisas aconteçam não como você deseja, mas como de fato acontecem, e você encontrará paz. Esse é o chamado à aceitação ativa. Você não se rende. Você responde com sabedoria. Imagine agora um oleiro moldando o barro. Ele não controla a temperatura do forno, nem o tempo exato de secagem, mas ele molda com cuidado e confia, porque entende: o que define sua arte não é o controle total, mas a intenção e o toque. Assim também é a vida. Você molda seu caráter. Você escolhe sua atitude. Você planta sua semente, mas deixa o vento soprar como quiser. E ainda assim, permanece em paz. Então, sim, dê tudo de si. Mas não se apegue ao sim ou ao não, ao ganhei ou perdi. Apegue-se apenas ao que está sob sua vontade, sua constância, seu esforço, sua dignidade. Porque no fim, os frutos vêm. Talvez não do jeito que esperava, mas virão, para quem aprende a regar com fé e colher com humildade. Segredo 6. Transforme a dor em impulso. Há um silêncio que só a dor conhece. É aquele que nasce quando o mundo desmorona por dentro, mas por fora tudo segue igual. Você sorri para os outros e sangra por dentro. E ninguém vê. Mas os estoicos viam. Eles sabiam que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. E, mais do que isso, sabiam que a dor pode ser transformada em impulso. Imagine o carvão sendo pressionado por toneladas e mais toneladas sob a terra. Se resiste, ele vira pó. Mas se aceita o processo, vira diamante. Essa é a escolha. E essa é a força que mora em você, mesmo quando tudo parece escuro. Quantas vezes a vida te feriu onde mais doía? A perda de alguém, o fim de um sonho, uma traição, o silêncio que ficou depois de um não que você não esperava. A dor chegou. E talvez você tenha se calado. Talvez tenha se encolhido. Talvez tenha pensado: acabou. Mas os estoicos diriam: não acabou. Começou. Marco Aurélio escreveu em meio à guerra, à peste, à morte. Ele não se perguntava por que aquilo acontecia. Ele se perguntava: o que posso fazer com isso?
Porque é aí que a força estoica se revela. Não na ausência de dor, mas na capacidade de transformá-la. Você não é o que te feriu. Você é o que faz com a ferida. Imagine agora uma árvore que perdeu galhos numa tempestade. Ela poderia se lamentar, mas, em silêncio, escolhe crescer de novo, talvez não igual, mas mais forte nas raízes. Assim somos nós. A dor quebra ilusões. Ela limpa o que era excesso e revela o essencial. Talvez hoje você esteja carregando uma dor antiga. Talvez seja algo que nunca teve chance de curar. Mas aqui vai uma verdade libertadora. Você não precisa apagar a dor para seguir em frente. Você só precisa usá-la como estrada. Faça dela impulso. Faça dela um lembrete de quem você não quer mais ser. Faça dela combustível para cuidar mais de si. Para falar menos com o mundo e mais com a sua alma. Sêneca dizia: é parte da cura o desejo de ser curado. Então, deseje. Deseje reencontrar sua luz. Deseje voltar a respirar sem peso. Deseje viver com propósito, não com pena de si. Você pode começar pequeno. Uma caminhada, uma nova leitura, um gesto de cuidado consigo mesmo. Não importa o tamanho, importa o movimento. Porque cada passo dado com dor, mas com dignidade, é um passo em direção à cura. Os estoicos nunca prometeram vida fácil. Prometeram força para enfrentar a vida como ela é. E você tem essa força. Mesmo que agora esteja em silêncio. Mesmo que pareça longe. Ela está aí, esperando o momento em que você vai decidir. Isso não vai me parar. Vai me empurrar. E quando esse dia chegar, quando a dor deixar de ser peso e virar impulso, você não será mais a mesma pessoa. Você será mais inteiro. Segredo 7. Cerque-se de silêncio, não de ruído. Feche os olhos por um instante. Tire os sons, as vozes, as telas, os pedidos. Imagine-se no meio de uma floresta ao amanhecer. Nenhuma palavra, nenhuma notificação. Apenas o som do vento entre as folhas. É nesse momento que você percebe. A alma só fala quando o mundo se cala. Vivemos cercados por barulho. Barulho externo. Redes sociais, opiniões alheias, cobranças, urgências. E barulho interno, culpa, medo, comparação, pressa. Mas o estoico não vive nesse ritmo. Ele cultiva o silêncio como quem cultiva um jardim sagrado. Não o silêncio da omissão, mas o silêncio da escuta. Escuta do que é verdadeiro, essencial, seu. Epicteto dizia: ninguém é livre se não sabe calar-se diante do ruído inútil. Você já reparou como é difícil ficar 5 minutos em paz? Sempre há algo para fazer, alguém para responder, alguma inquietação. Mas a paz não se conquista aumentando o controle. Conquista-se diminuindo o excesso. Imagine agora sua mente como uma casa. Se todos falam ao mesmo tempo, você não escuta ninguém. Mas se você fecha as portas, abaixa as luzes e respira. Então escuta a única voz que realmente importa. A sua. O silêncio não é vazio. Ele é espaço fértil onde nascem as decisões mais sábias. Você já tomou decisões importantes no meio do caos? Com pressa, raiva, ansiedade. E depois se arrependeu? Pois é. Decisões feitas no barulho costumam vir do medo, não da sabedoria. Um estoico, diante da dúvida, não corre. Ele pausa, respira, observa e pergunta: isso me dá paz ou só me distrai? A maturidade, aquela que vem com os anos, ensina que nem tudo que brilha é ouro. Muita coisa é só barulho bem embalado. Mas só quem aprendeu a silenciar dentro de si sabe diferenciar uma joia de um espelho. Você não precisa se afastar do mundo, mas precisa aprender a criar refúgios. Momentos seus. 5 minutos por dia, talvez. Sem celular, sem conversa, só você e sua respiração. É nesses momentos que os desejos reais se separam dos ruídos do ego. É aí que você começa a entender. Eu não quero mais gritar para ser ouvido. Quero calar para me escutar. Imagine que sua mente é um lago.
Se ele está agitado, não reflete nada. Mas se está calmo, ele reflete o céu. O silêncio é isso, o espelho da sua verdade. Sêneca dizia: nenhum vento é favorável a quem não sabe para onde vai. E como saber o caminho, se você nunca parou para escutar o próprio coração? Talvez hoje você esteja cercado de vozes demais. Algumas te julgam, outras te pressionam, algumas até te amam, mas ainda assim te confundem. Então, por um instante, silencie tudo e pergunte: o que eu preciso, de verdade? Se a resposta vier calma, você saberá que é sua. Se vier ansiosa, talvez seja do mundo. O silêncio é o útero onde renascem os que estão cansados. É nele que o velho cansaço vira nova direção. E você pode começar hoje, criando um espaço interno onde não se grita, onde não se compara, onde não se corre. Apenas se escuta, apenas se é. Porque quando o mundo dentro de você se aquieta, o mundo fora de você deixa de te dominar. Segredo 8. Haja como a pessoa que deseja ser. Imagine um ator no palco. Ele ainda não decorou todas as falas. O figurino está incompleto. Mas, mesmo assim, ele entra em cena. Porque sabe que esperar estar totalmente pronto é o mesmo que nunca começar. É isso que os estoicos nos ensinam aqui. Não espere ser para agir, haja para ser. Muitas vezes dizemos: quando eu tiver mais tempo, vou cuidar de mim. Quando eu ganhar mais, vou ser generoso. Quando tudo estiver no lugar, aí sim, eu mudo. Mas o que acontece? O tempo escapa. O dinheiro nunca parece suficiente. E o quando nunca chega. Epicteto dizia: você se torna aquilo que pratica repetidamente. Ou seja, o caminho não é esperar o momento certo. É agir agora, como se você já fosse essa pessoa que deseja ser. Você quer ser alguém mais calmo? Então pratique o silêncio hoje. Quer ser mais disciplinado? Comece com uma escolha pequena, mas mantenha. Quer ser mais amoroso? Ofereça sua presença, seu perdão, seu gesto. Porque você não se transforma de uma vez. Você se transforma pelo que escolhe fazer todos os dias. Imagine um escultor diante de um bloco de mármore. Ele não vê uma pedra. Ele vê a estátua dentro da pedra. E com cada golpe do cinzel, ele se aproxima do que já sabe que está ali. Assim também é você. A versão mais sábia, mais corajosa, mais serena de si mesmo já existe em potencial. Mas precisa de suas ações para emergir. E aqui há algo importante. Você não precisa fingir, precisa ensaiar com verdade. Fingir é viver para parecer. Ensaiar é viver para tornar-se. A cada gesto que se alinha com seus valores, você molda sua identidade. Não importa a idade, não importa o passado. Você pode recomeçar a qualquer momento, desde que comece de onde está. Quer ser mais saudável? Coma melhor hoje. Dê uma volta no quarteirão. Durma mais cedo. Quer ser mais leve? Solte uma mágoa. Escreva uma carta. Respire fundo antes de reagir. Você não precisa de grandes gestos. Precisa de coerência entre o que deseja e o que faz. Marco Aurélio, imperador de Roma, escreveu para si mesmo: pare de discutir sobre o que é um homem bom. Seja um. E isso vale para tudo. Pare de idealizar o que seria sua vida perfeita. Comece a agir como se ela já estivesse ao seu alcance. Imagine que o universo é um espelho. Ele devolve o que você oferece. Não adianta esperar confiança se você age com medo. Não adianta esperar amor se você vive fechado. Mas quando você se comporta com nobreza, com coragem, com verdade, a vida se curva a isso. Porque não há força maior do que alguém que vive de acordo com o que acredita. E isso, mais do que sorte, é escolha. Haja hoje como quem já é, como quem já sabe, como quem já entendeu que não existe futuro sem presença. Você não é o que promete, é o que repete. A cada gesto, você reafirma: eu sou, eu escolho, eu construo. Não o amanhã, hoje. Segredo 9.
Torne-se um imã do que deseja. Você já segurou um imã nas mãos? Ele não grita, não corre, não implora, apenas atrai, porque sua força está dentro, não fora. Esse é o último segredo. Seja o imã daquilo que deseja. Durante a vida, nos acostumamos a esperar que o mundo nos dê. Esperamos reconhecimento. Esperamos amor. Esperamos oportunidades. Mas raramente nos perguntamos: eu estou me tornando alguém capaz de atrair isso? Os estoicos inverteriam a pergunta. Ao invés de esperar, que tipo de pessoa eu preciso ser? Epicteto dizia: o que está em nosso controle é a maneira como escolhemos ser. Você quer atrair paz? Então viva de forma mais leve. Quer atrair respeito? Seja íntegro, mesmo quando ninguém vê. Quer amor verdadeiro? Seja o primeiro a amar com verdade. Porque o mundo não responde ao que você pede. Ele responde ao que você emana. Imagine que sua vida é um espelho. Se você se olha com dureza, verá o reflexo duro. Mas se olha com compaixão, verá a esperança. A forma como você se trata define o que você atrai. Muitas pessoas dizem: quando eu tiver estabilidade, serei mais generoso. Quando eu for feliz, serei mais calmo. Quando tudo der certo, serei melhor. Mas os estoicos nos ensinam o contrário. É quando você se comporta como se já fosse, que as coisas começam a mudar. Quer ser abundante? Compartilhe o que tem. Quer ser pleno? Agradeça o que já possui. Quer ser forte? Honre suas fragilidades com dignidade. Imagine um campo fértil. Você pode passar a vida esperando que ele floresça por si. Mas só floresce se você plantar as sementes certas. E essas sementes são seus hábitos, suas palavras, suas intenções, sua presença. Você pode estar na fase mais difícil da vida. Pode estar enfrentando perdas, medos, cansaços que ninguém entende. Mas ainda assim, você tem uma escolha: agir como alguém que merece uma vida com sentido. Não para convencer os outros, mas para lembrar a si mesmo de que você é o primeiro responsável pelo que atrai. Marco Aurélio dizia: o que não é bom para a colmeia, também não é bom para a abelha. Ou seja, o que você deseja não pode ser egoísta. Precisa ser alinhado com o bem maior. Quando seu desejo é puro, quando sua intenção é limpa, quando sua conduta é coerente, a vida se abre como um campo depois da chuva. E você não precisa correr. Só precisa estar pronto. Presente. Verdadeiro. Não é sobre mágica. É sobre coerência. Você já tem tudo dentro de si. A força, a paz, a direção. Só falta alinhar suas ações com esse desejo silencioso que vive aí dentro, esperando ser libertado. A partir de hoje, pare de correr atrás. Comece a viver como se o que deseja já morasse em você. E, como um imã silencioso, você verá que tudo aquilo que parecia distante começa a se aproximar. Se você chegou até aqui, respire fundo. Não com pressa de terminar, mas com gratidão por ter ficado. Porque o tempo que você dedicou a estas palavras, na verdade, foi um tempo dedicado a si mesmo. Você não ouviu apenas lições estoicas. Você relembrou partes de si que estavam esquecidas. A sua coragem, a sua dignidade, a sua força silenciosa, a sua capacidade de recomeçar, mesmo depois de tantos caminhos já trilhados. Marco Aurélio, Epicteto, Sêneca. Eles não eram super-heróis. Eram homens comuns, como você, como eu. Mas escolheram viver com clareza, responsabilidade e serenidade. E deixaram pegadas. Hoje, você leu algumas delas. Agora, cabe a você deixar as suas. Você não precisa aplicar tudo de uma vez. A sabedoria não vive na pressa. Ela floresce na constância. Talvez a sua transformação comece amanhã com um não que antes você teria dito sim. Ou com um sim que antes o medo teria calado. Talvez comece com uma pausa de 5 minutos no dia. Ou com um simples ato de bondade, consigo mesmo. Não importa o tamanho, importa a direção. E se,
De alguma forma, este vídeo te tocou. Se uma frase acendeu algo em você, se um exemplo trouxe clareza, ou se simplesmente você sentiu que não está sozinho. Então, por favor, deixe seu comentário. Escreva. É tempo de atrair o que mais desejo. Sou estoico. Ou compartilhe qual segredo mais ressoou com você. Sua presença aqui é valiosa, mas sua voz também é. E talvez a sua história, ao ser lida por outra pessoa, se torne a fagulha que ela precisava para não desistir. Se quiser continuar essa caminhada, inscreva-se no canal Imbatível Estoico. Não apenas para acompanhar novos vídeos, mas para manter um lembrete vivo de que há um lugar onde a serenidade ainda tem voz. Ative o sino para que você saiba quando novas reflexões forem publicadas. E compartilhe este vídeo com quem você ama, com quem está cansado, com quem precisa ouvir, não mais gritos, mas palavras que acolhem. A vida é breve, mas quando vivida com consciência, ela basta. E antes de você ir, guarde isso. Você não está no fim da estrada. Está apenas no início de uma nova escolha. Agradeço, de coração, pela sua escuta. Nos encontramos no próximo vídeo. Com calma, com alma, com estoicismo.